irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Hoje é dia... Que dia é hoje, Abraão? Hoje é dia... 10 de dezembro. Demorou, já falo logo. Hoje é dia 10 de dezembro e nós vamos estudar a lição de número 11, cujo título é Cultivando a Convicção Cristã. E eu já até falei o nome de Abraão, não era para me ter falado, né? Mas vamos então aos nossos convidados aí para que eles se apresentem para vocês. Olá, paz do Senhor, eu sou Larissa. Olá, paz do Senhor, meu nome é Abraão. E meu nome é Tainara. Maravilha, olha, irmãos, não é fácil reunir essa turma aqui, hein? Abraão, tem 2 anos que nós estamos agendando ele, aí, enfim, conseguiu estar aqui, né, Abraão? Sim, minha agenda é bem apertada. E Tainara é um milagre, Tainara está aqui hoje na nossa EBD, só milagre. Então, para a gente começar, vamos pedir para você se inscrever no canal, coloca a sua presença no chat, vamos interagir, curta esse vídeo, compartilhe, faça um comentário no final, vamos difundir a palavra de Deus para a glória de Deus. Amém. E agora vamos também orar para dar início à nossa lição. Senhor, obrigada por mais um domingo, obrigada, Pai, porque hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos mais de Ti. Senhor, fala aos nossos corações, que nós possamos cada dia cultivar essa convicção dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para começar, nós vamos para um quadro muito legal, onde vai adentrar aí, mergulhar no texto de hoje, que é o Pregadinha. Pregadinha. E aí, jovens, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia. E eu sou a Júlia. E a gente tá aqui para mais uma Pregadinha! E no Pregadinha de hoje nós vamos citar um pouquinho da nossa revista e do texto base que a nossa revista tem, da lição 11. E eu quero destacar 2 pontos para vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre uma carta que Paulo fez a uma igreja. E nessa carta ele destaca o trabalho e a perseverança dos irmãos daquela igreja, que em meio nas provações e nos sofrimentos que eles passaram, eles decidiram se manter firmes e ter uma convicção no evangelho e continuar a seguir o exemplo que Paulo dava àqueles irmãos. E essa convicção deles, essa certeza deles, fez com que a igreja tivesse tanta influência que tomou grande parte daquela região, daquelas pessoas que estavam ao redor da igreja de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito grande. E o segundo ponto que eu quero relatar para vocês é sobre as lutas e tribulações que Paulo decidiu contar aos irmãos daquela igreja como uma maneira de ensinar, uma maneira de dar um exemplo a eles. E ele relata sobre todas as provações que ele teve pregando no evangelho. E ele destaca o fato da intenção dele em contar aquilo, em viver o evangelho, em pregar. Nunca foi sobre a ganância do próprio coração dele e nunca foi sobre uma glória pessoal, ou seja, Júlia, eu vou pregar pra me ter muitos seguidores, milhões mesmo, e ganhar muito dinheiro. Não era essa a intenção dele em momento nenhum. A Júlia vai falar, inclusive, sobre isso. Não era a intenção dele, ou seja, a intenção dele era cumprir a vocação que ele mesmo tinha, a vocação que Deus chamou ele para fazer. E ele destaca também sobre o fato dele, as pessoas que andavam junto com ele, eles eram mensageiros aprovados, ou seja, o ministério que eles tinham não era uma escolha pessoal deles, ou seja, eles não escolheram por livre e espontânea vontade fazer o que eles faziam, mas sim era uma designação que Deus deu a eles, ou seja, você vai fazer isso, eu ordeno que você faça isso, é a escolha que eu tenho, é a vocação que você tem. Mas mediante tudo isso que eu falei, Júlia, o que Paulo quer nos ensinar com isso? Vamos lá, galera. O que Paulo está nos ensinando, né? Primeira coisa, a doutrina cristã, ela nunca procedeu de fábulas fantasiosas, ou seja, aquilo que seduz os ouvintes. Exato. Não, definitivamente o evangelho nunca foi isso. Outra coisa que Paulo frisa pra gente nessa carta é que o propósito dele nunca foi satisfazer os ouvintes, ou seja, aquela palavra meio coach, sabe? Que massageia o ego de quem tá ouvindo. Tipo assim, a Bíblia fala que nós devemos repudiar essa galera que fica distorcendo a palavra. A Bíblia fala, né? Ai daquele que adicionar ou tirar palavras desse livro. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o suficiente. Aquilo que está na Bíblia é o suficiente para poder convencer alguém de seu pecado, puro e cru, do jeito que está escrito. Então, assim, nós nunca vamos precisar de adicionar coisas na palavra de Deus. Exato. Outra coisa, o processo de conversão de Ulisses é muito interessante. Ele transforma a moral de uma pessoa. Então, lá em Efésios diz assim, aquele que furta
passe a ser honesto, né? Pare de furtar. É aquele que fala palavras torpes, mentirosas. Passe a falar aquilo que edifica, a verdade. Então, por qual razão você levaria a mensagem de um Deus verdadeiro mentindo, né? Distorcendo? E último, Paulo sabia que o crente não deve se gloriar em si, mas só no Senhor, como está lá em Coríntios. Por isso, ele também não fazia questão de receber ofertas, né? Era uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja muito pobre. Sim. Então, ele frisa também nessa carta que ele não fez questão de dar trabalho, né? Ele continuou com o seu trabalho, Ele fazia tendas. fazia tendas. Então, assim, ele fala que ele realmente não estava atrás de dinheiro, não estava atrás de glória, não estava atrás de fama. O que ele está ensinando pra gente? Resumo da ópera aqui. Galera, vamos ter uma conduta que não seja acusada diante dos homens e diante de Deus. Exato. Então a mensagem que nós queremos deixar para você, jovem, tenha certeza da sua eleição. Você é eleito, você é um jovem eleito e escolhido por Deus. Uau. Mesmo mediante as tribulações, os problemas, né? Se você faz uma coisa, pare de fazer. Se você faz isso, larga isso. Você é eleito, você tem uma vocação e você precisa seguir isso com convicção, É isso aí. não é? E é isso daí. E a gente volta para a aula. Tchau, tchau. Gente, esse quadro Pregadinha é demais, né, Tainara? É muito legal. É muito legal. Top. Muito top. Agora vamos fazer o seguinte, vamos a um desafio de perguntas. Como é que vai funcionar? Desafio. Esse desafio de pergunta. Eu vou começar perguntando para alguém aqui da mesa e aquele que responder vai, obviamente, responder e depois vai fazer uma pergunta também a outra pessoa e assim todos nós vamos perguntar e responder. Certo. Ok? Combinado? Ok, combinado. Sim. Beleza. Então vamos lá. Prêmio? Tem que ter até uma vinheta aí para esse desafio. Desafio de perguntas, hein? Desafio de pergunta. Plano. Meus irmãos, então, o título da nossa lição, conforme eu havia falado, é Cultivando a Convicção Cristã. E eu quero começar perguntando aqui ao nosso jovem Abraão. Abraão, ele mesmo, está conosco aqui nesta manhã. Abraão, o que é convicção? Convicção. Nós podemos responder de acordo com o dinossauro, não, dicionário. Dinossauro. Dicionário Royals, Sim. que diz: convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Convencimento. Ou seja, uma pessoa que age com convicção é uma pessoa que age sem levantar nenhuma suspeita. Ela age perfeitamente, né? Ela age não levanta suspeita, não tem insegurança sobre aquilo que ela está falando, da forma que ela está agindo. Então, uma pessoa convicta é uma pessoa que é íntegra, né? E eu me lembrei, você falando isso, daquela expressão bíblica que diz assim: seja o vosso proceder, sim, sim, não, não. Perfeito. Passou disso, a procedência é maligna. Se tiver dúvida, Como é que será que está a convicção dos jovens? muito importante sabermos. E agora, Abraão? Você que... Agora eu tenho uma pergunta para Tainara. Tainara, por que é necessário ao jovem crente cristão ter uma profunda convicção cristã? Ai, que pergunta difícil. Bom, visto os desafios que existem no nosso tempo, é essencial para qualquer jovem cristão que deseja defender a sua fé, defender aquilo que ele acredita, ter convicção, para que ele possa defender aquilo que ele acredita e alcançar o prêmio que está preparado, porque diante da falta de convicção, o que gera é a perdição, né? Muito bem. Tainara, você está falando isso aí, estou pensando aqui o seguinte: hoje o jovem cristão hoje é muito desafiado, né? Viver nesse mundo é um grande desafio. Sim. Não é isso? Total. E o que nos mantém é a plena convicção daquilo que a gente acredita. Se a gente não tiver a convicção, o que vai nos sustentar? É verdade. Mas, ligado à pergunta, não vou devolver para o senhor essa pergunta, vou fazer para a Larissa. Larissa, isso aí. Bota Pra a Larissa mim, no tá jogo. bom. Que tipo de convicção? É de convicção, faltou D. Que tipo de convicção o jovem cristão precisa para viver nesse mundo tão tenebroso? Tipo de convicção. Responde essa. Tá. Então a gente pode dizer que a convicção ela tem alguns aspectos. E como ela perguntou que tipo de convicção, então eu vou responder. A gente precisa ter uma convicção espiritual, coloca aí, convicção espiritual,
uma convicção moral e uma convicção social da nossa fé cristã. E exatamente isso que a gente vai abordar nessa aula de hoje. São esses 3 tipos e esses 3 tipos juntos, eles trazem nesse mundo de relativismo que a gente vive uma contramão. Então, o mundo está indo assim e essa convicção ela vem do lado contrário. Então, é um convite para nós andar na contramão do mundo e andar na contramão dessa cultura, né? Nós somos os contra-cultura nesse mundo que diz que tudo é relativo e que ninguém tem certeza que nada, que a verdade não é absoluta. Nós estamos indo na contramão disso porque nós temos convicção, sim, da verdade que é absoluta. Nós somos verdadeiros sal e luz, né? É verdade. Agora, Larissa, você falando isso, eu também penso assim, antigamente, o crente e o jovem cristão, ele era muito identificado pela sua vestimenta, por uma aparência externa. Ainda hoje tem um pouco disso, mas eu creio que isso está diminuindo, se não acabou. Certo. Né? Mas hoje, uma coisa que assim salta aos olhos da sociedade é justamente o jovem cristão ter um posicionamento firme diante de determinadas situações, diante de determinados conceitos. Então, ele ter um posicionamento firme, isso gera o quê? Isso gera um atrito, digamos assim, Sim. Porque ele está na contramão da sociedade. Já que você falou sobre posicionamento firme, vamos ver um trechinho aí de um vídeo de alguém que soube ter um posicionamento firme? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Liam Morrison. Agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje. Em uma terça-feira, fui retirado da aula de educação física e me sentei à mesa com 2 adultos para uma conversa bem desconfortável. Disseram-me que pessoas reclamaram das palavras da minha camiseta. Minha camiseta estava fazendo alguns alunos se sentirem inseguros. Disseram-me que eu não estava encrencado, mas me pareceu que eu estava. Eu deveria remover minha camisa para poder retornar à aula. O que dizia minha camiseta? 5 palavras simples. Existem apenas 2 gêneros. Nada agressivo, nem ameaçador. Apenas uma declaração que eu creio ser um fato. Fui informado de que minha camiseta atingia uma classe protegida. Quem é essa classe protegida? Seus sentimentos são mais importantes do que os meus direitos? Eu não reclamo quando vejo bandeira de arco-íris, pôsteres de diversidade pela escola. Sabe por quê? Outros têm direito de terem suas crenças, assim como eu tenho. Por que regras se aplicam a uns e não a outros? Parece-me que esses adultos estavam me dizendo que não era certo ter uma visão oposta. Seus argumentos foram fracos ao meu ver. Eu sei que eu tenho o direito de usar essa camisa. Mesmo com 12 anos de idade, eu tenho as minhas opiniões e tenho o direito de expressá-las. Esse direito se chama Primeira Emenda da Constituição. Então, a gente viu aí no vídeo, né, um claro exemplo de alguém que soube se posicionar, mesmo com todas as ideologias mundanas, mas com coragem de se posicionar dentro daquilo que acredita. E falando sobre essa convicção, sobre a convicção espiritual, agora eu pergunto para o meu pai, pastor Gideão, o que é a convicção espiritual citada no primeiro tópico da nossa lição? Muito bem, a nossa lição ela fala sobre isso, né? E eu queria fugir um pouquinho do roteiro da lição e dizer o seguinte: a convicção espiritual, primeiramente, ela vem ao coração de uma pessoa, de um jovem, já que estamos falando, né, para uma audiência jovem, é a partir do momento que o Espírito Santo convence esse jovem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira convicção espiritual que atinge uma pessoa, que atinge um jovem, é a convicção de pecado. E, assim, colocando Abraão aqui nessa conversa, Abraão, você já sentiu isso no seu coração alguma vez, no seu interior, uma convicção profunda de pecado? Pois é, pastor Gideão. Inclusive, foi vendo uma pregação, o título era Pregação Chocante, aqui no YouTube mesmo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só tem uma coisa que me tirou o sono. Em 100 anos, a maioria das pessoas neste edifício possivelmente estarão no inferno. E muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como Senhor, irão passar a eternidade no inferno. Eu falo como o mundo, eu ando como o mundo, eu amo a música do mundo, eu amo tanto essas coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou um cristão. Porque eu sou um cristão, eu não pareço diferente da maioria das pessoas da minha igreja. Porque eu sou um cristão,
porque houve uma vez na minha vida que eu fiz uma oração e pedi para Jesus entrar no meu coração. Vocês não irão encontrar isso em nenhum lugar das Escrituras. Um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia e um amor pelas coisas que Deus ama. Um crescimento em santidade e um desejo, não de ser como a Britney Spears, não de ser como o mundo, e não de ser como a maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo. Eu não sei porque vocês estão aplaudindo, eu estou falando de vocês. Eu não vim aqui para ouvir améns, eu não vim aqui para receber aplausos, eu estou falando de vocês. Muitas vezes as pessoas vêm a mim e dizem, eu adoraria segui-lo até a Romênia, eu queria te seguir até a Ucrânia, eu adoraria pregar onde você prega e onde plantou igrejas no Peru, na floresta. E eu digo, não, você não iria. E elas dizem, sim, eu iria. E eu digo, não, você não iria. Por quê? Porque você seria expulso da igreja de lá. Que eu tive uma convicção profunda dos meus pecados. Eu lembro que eu tinha 14 anos na época e eu chorei copiosamente pelo menos uns 30 minutos. E eu senti uma alegria tão grande dentro do meu coração, uma alegria tão transbordante, Glória a Deus. que eu lembro que eu ficava pensando bem assim, gente, como que as pessoas elas conseguem viver sem ter essa alegria dentro do coração? Amém. Então, é como se o Espírito Santo, essa convicção de pecado, é como se o Espírito Santo segurasse o espelho da palavra de Deus, né, diante dos nossos olhos. E então nós pudéssemos contemplar a nossa deformidade, a nossa natureza má, entendeu? As nossas imundícies, a dureza do nosso coração. Então, quando nós sentimos essa consciência de pecado, essa convicção de pecado, sim, então isso é uma convicção espiritual. E aí a gente vê, né, pastor, como que a convicção ela é importante em todos os aspectos, porque primeiro precisa partir daquela convicção interior. Sim. Nossa, eu sou pecador, eu preciso de Deus, é aquela convicção que nos leva até a Deus, né? Amém. Isso. E é muito bom a gente poder compartilhar essas experiências, né? E para isso a gente chamou um jovem para vir aqui contar um pouquinho do testemunho dele, da experiência que ele teve de convicção cristã. Então, bora ver. A paz, jovens. Estou aqui para dar um testemunho da minha convicção de fé. Desde quando eu me conheço por gente, minha mãe me leva para a igreja. Eu não tenho uma lembrança minha que eu não ia para a igreja. E quando eu tinha 12 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 13 anos, eu saí da igreja. E mesmo eu estando lá no mundo, fazendo as coisas do mundo, eu tinha uma plena certeza de que eu não pertencia ao mundo, eu só estava no mundo. E quando eu fiz 21, foi a época que o Senhor falou muito forte comigo, de várias maneiras. E eu tive a certeza de que eu voltei para ele, tive que voltar para ele e que eu não conseguia mais viver sem ele. Foi aí que o Senhor ativou minha fé de uma forma, tipo assim, você é meu e não tem como mais você sair de mim, porque eu não tenho mais prazer em nada a não ser nele. É isso aí. Vamos voltar para a aula? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um relato aqui das nossas experiências também de convicção cristã. E eu quero começar com a nossa jovem Tainara. Tainara, qual a sua que experiência você tem aí para nos contar, né, de convicção cristã? Testemunho, que testemunho? Pastor, muito interessante essa pergunta que o senhor me fez, porque quando eu tinha 11 anos, eu cresci na igreja, né? E no final do culto, o pastor sempre dá a bênção apostólica. Ele falava assim, quem vai morar no céu diz amém. Aí eu fechava a mão e eu vou para o céu. Mas eu não tinha uma fé convicta em Cristo Jesus. Então eu vivia uma vida de qualquer jeito. Sim. Mas, né, na minha cabeça eu falava amém, que eu ia para o céu, eu ia para o céu. Quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, que foi o que o senhor acabou de dizer, que a palavra ela é um espelho que confronta a gente, numa EBD perguntaram assim, quem aqui tem certeza da salvação? Uma sala com uns 20 adolescentes assim, e aí eu levantei a mão. E só eu levantei a mão. E eu fiquei constrangida. Eu falei, nossa, só eu levantei a mão? Era a primeira EBD que eu participei aqui na nossa igreja. E aí eu fiquei me questionando por que as outras pessoas não tinham certeza da salvação. E aí quando eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu vi que eu não ia para o céu. E aí eu tive convicção de quão pecadora eu era e de que
eu precisava desesperadamente de Deus. E aí a palavra de Deus começou a me moldar. Eu não tive um dia que eu falei assim, olha, agora eu sou convicta e eu fui lá na frente e aceitei a Jesus. Eu não tive essa experiência, mas eu tive essa experiência de transformação diária através da palavra. Progressiva. Exatamente. Amém. Larissa, conta-nos aí a sua experiência de convicção cristã. Convicção cristã. Então, eu acho que eu passei por um processo, assim, né, de convicção. Acho que todo mundo acaba passando por esses processos, né, às vezes de altos e baixos, ou de um momento que você não está tão convicto para algo assim. E quando eu tinha meus 14 anos, comecei a ter uma experiência, assim, real, junto com algumas amigas da escola, onde a gente compartilhava coisas sobre Deus, e aí foi ali que eu tive a minha primeira convicção, digamos assim, de que, não, eu sou crente, eu acredito em Deus e eu preciso viver para isso. Mas eu acho que a principal experiência da minha vida sobre convicção foi o meu batismo com o Espírito Santo. Foi Amém. Naquele dia, depois que eu tive aquela experiência, aquilo ali para mim foi o dia que eu falei, agora não dá para negar, não dá para não acreditar nisso, Deus existe mesmo, então essa é a minha convicção. Agora eu tenho 100% de certeza, não que eu estivesse precisando, né, de algo sobrenatural para acreditar, porque eu já acreditava, mas essa experiência foi algo que me marcou e foi como assim, eu senti como se fosse mesmo o selo de Deus em mim, falando assim, ó, você é minha, e eu falando, tudo bem, eu sou sua, e é isso. Glória a Uau. Deus. Abraão. A minha experiência eu já contei aí para os irmãos, né? Foi nesse momento que eu me senti realmente muito pecador, muito, muito, muito pecador, mas ao mesmo tempo eu vi as mãos de Deus, Ele me alcançando, né? E foi neste momento que eu me sentia tão feliz, mas tão feliz que dava vontade de sair na rua gritando e falando, como vocês não têm Jesus? Tenham você também, Jesus! Ele é legal! Na minha família mesmo, eu ficava alegrezão lá, muito feliz por ver Jesus ali. Amém. Na palavra. Agora eu vou relatar também uma experiência de convicção cristã. Essa experiência que eu vou relatar é uma experiência que eu já tinha assim, um certo tempo já de fé cristã, então é uma experiência um pouco diferente do que vocês relataram aí. Quando eu fazia o curso de filosofia, curso superior na UFES, uma vez o meu trabalho foi selecionado para ser apresentado num simpósio de filosofia que ia ter na UFES, né? E o título do meu trabalho era A Imortalidade da Alma no Fédon de Platão, né? Então eu ia defender a imortalidade da alma dentro da filosofia. Entendi 0 palavras dessa É uma da redação do Enem. Então vamos lá. Só o fato de eu ter sido escolhido, né, para poder apresentar o trabalho nesse simpósio, eu já me sentia assim, né, privilegiado. E o simpósio era uma semana e terminava na sexta, de segunda a sexta, terminava na sexta, e eu ia apresentar na quinta-feira, né? Cada apresentador tinha 20 minutos para apresentar o tema. E eu fui, no meu dia lá, selecionado, eu fui lá e falei durante 20 minutos defendendo, né, a imortalidade da alma. E o interessante foi que quando eu terminei de fazer a palestra, eu apresentei a palestra em 30 minutos. Até onde eu sei, foi o único que teve um tempo a mais, 10 minutos a mais, para poder apresentar, né, o trabalho. Então eu apresentei durante 30 minutos e depois, quando eu terminei de apresentar, foi uma sessão de perguntas, né? Aí a coordenadora do evento perguntou, né, quem tinha alguma pergunta. Um rapaz levantou, né, e fez a seguinte pergunta para mim: você crê na imortalidade da alma? E aí, quando ele me fez essa pergunta, quando eu estava me aprontando para responder, a coordenadora do evento levantou e falou assim: como você faz uma pergunta dessa? Ele estudou esse tema durante 6 meses, ele está preparando esse trabalho. Lógico que ele crê na imortalidade da alma. Então ele não vai nem responder isso, não. Ele crê na imortalidade da alma. Aí eu fiquei assim, né? Beleza. Aí veio a segunda pergunta. Aí a segunda pergunta foi o seguinte: se você crê na imortalidade da alma, né, para onde as almas vão depois da morte? Aí, nesse momento, né, eu dei a seguinte resposta: eu sou cristão e eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o destino da alma só podem ser 2: céu ou inferno. Ou vai para o paraíso ou vai para o tormento eterno.
Quando eu dei essa resposta, foi um alvoroço no auditório. E aí a coordenadora levantou e falou assim, olha, o seu tempo acabou, pode... Tchau. Terminou. Né? Já deu. Ali foi um testemunho de convicção cristã. Eu tive que defender, né, a minha fé, aquilo que eu acreditava, que eu acredito. Né? E quando terminou aquele dia, né, vários alunos vieram conversar comigo assim, depois e me falar o seguinte, que, primeiro, a minha palestra tinha sido a melhor palestra até então. Né? E outros ficaram assim, olha, achei muito interessante esse tema e eu vou pesquisar mais sobre esse negócio de imortalidade da alma. No meio assim, de um ambiente onde tem muito ateu e as pessoas não creem em Deus, não creem na imortalidade da alma. Então foi uma forma também de, naquele momento ali, eu dar testemunho, né, da minha fé, né, daquilo que nós cremos. E se eu não tivesse convicção da minha fé, certamente, né, aquilo ali teria sido assim, vamos pensar assim, uma bola fora, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo e eu pude testemunhar, né, de Cristo e da imortalidade da alma, né, naquele dia. E aí? Muito bom, Bom, né? A gente falar das nossas experiências. Muito bom, muito legal ver as experiências dos irmãos. Muito bem, agora vamos chamar um quadro Conhecendo a Nossa Fé. Vamos lá. Vamos para esse quadro que hoje está especial. Paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou Júlia. E meu nome é Carol. Pasmem, eu não sou Ana Luísa. Não é Ana Luísa, mas é Delcó. Sim, isso sim. Bom, jovens, hoje nós estamos para fazer o quadro Conhecendo a Nossa Fé. E o tema de hoje é convicção moral. Julie, o que seria convicção moral, amigona? O que é convicção moral, cara? Hoje, em Convicção Moral, nós vamos abordar 3 temas. E o primeiro tema é retidão nas ações. O segundo tema é reputação ilibada. E o terceiro tema é vida irrepreensível. Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Bora. Bom, para começar, nós vamos abordar o tema 1. E vamos lá, falando em retidão nas ações, a retidão é o caráter ou a qualidade de ser reto ou justo. Ou seja, a partir da conversão do pecador, Deus opera uma transformação moral nele. E nesse mesmo ponto a gente fala sobre o homem transformado por Deus, que é dirigido por sua palavra. Ou seja, a sua conduta reflete o caráter cristão. Ele vai deixar a mentira e ele vai falar a verdade, jovens. Ou seja, ele deixa de vacilar para ser honesto. Exatamente, e ele não vai pronunciar aquelas palavrinhas que não agradam a Deus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reputação ilibada. O crente salvo, ele torna-se uma pessoa íntegra e tem uma reputação ilibada. Exatamente. Ele muda e a sua nova vida é percebida por todos que estão à sua volta. Isso. E o próximo ponto é, com a nova natureza de Cristo implantada em nossos corações, velhos hábitos, Júlia, eles são abandonados e agora vivemos de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. Agora, no terceiro ponto, nós vamos falar sobre a vida irrepreensível do cristão, que Paulo nos alerta que nós devemos ser santos, justos e irrepreensíveis. Exato. E o apóstolo Paulo fala sobre essa nova vida e ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, ele fala bem assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o nosso dever, ele deve ser glorificar a Deus e que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo para sempre. Amém! E esse foi o nosso quadro, jovens. Espero que vocês tenham entendido tudinho. Se vocês não entenderam, vocês podem perguntar à tia Larissa, que sabe de tudo, né? Valeu! É isso aí. Muito bem, voltando ao nosso quadro Conhecendo a Nossa Fé. Quem gostou das meninas? Uau! Arrasaram. Muito bom, né, Abraão? Glória a Deus. Isso aí. Agora vamos continuar conversando aqui na mesa. Tainara, o jovem cristão, o que ele deve fazer, né, para ter assim, um comportamento exemplar na igreja, mas não só na igreja, também na sociedade, né, sendo sal e luz, e possuir idoneidade, né, possuir caráter, né, e uma vida impecável, irrepreensível, né, diante de um mundo tão corrupto, né, um mundo corrupto, um mundo jaz no maligno. O que o jovem precisa fazer para demonstrar, né, que ele é um servo de Deus, um jovem piedoso, vamos dizer assim?
Pastor, não nos faltam exemplos na Bíblia de jovens que foram fiéis a Deus. Inclusive, a nossa revista fala sobre o império do mal, fala sobre a Babilônia. E Daniel, Abraão compartilhou enquanto a gente conversava, né, que foi um jovem que tinha convicção de sua fé, que se posicionou, assim como José. E no Novo Testamento, eu gosto muito das referências que Paulo faz a Timóteo, porque Timóteo era um jovem. E Paulo o tempo todo diz e dá conselhos para Timóteo que a gente deve aplicar na nossa vida hoje. Então, se a gente aplicar os conceitos e os exemplos que a palavra de Deus traz para a gente, nós vamos conseguir influenciar as pessoas. Paulo diz para Timóteo, né? Olha, seja exemplo nos fiéis, na palavra, no amor, no trato. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, o que está escrito em 1 Timóteo 4,12. Porque a palavra de Deus está em nós. Nós temos a força que João diz, né? E quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e nós buscamos viver o que está na palavra de Deus, isso flui com tanta leveza e espontaneidade que mesmo nós sendo jovens, nós conseguimos influenciar, nós conseguimos nos destacar, tomar decisões sábias e tementes ao Senhor, que mostra para todas as pessoas a quem nós servimos. E assim como Deus fez na sua vida agora também, pastor, no relato que o senhor acabou de trazer. Sim. Se o senhor não fosse um jovem que buscasse e temesse ao Senhor, no momento que ele fizesse essa pergunta, o senhor perderia uma oportunidade eterna de salvar pessoas, de testemunhar a sua fé. Então, juventude, não é algo que a gente vai receber do dia para a noite, se nós não cultivamos diariamente a palavra de Deus no nosso coração. Esse testemunho, ele não vai fluir. A gente vai testemunhar aquilo que a gente vive de verdade. Então, Daniel só testemunhou e viveu as coisas que ele viveu porque ele amava a Deus. José só viveu aquilo porque ele temia a Deus, ele sabia quem era o Deus dele. Então, nós precisamos de ter essa convicção, pastor, para conseguir influenciar, para conseguir testemunhar, apesar da nossa idade, apesar de quem somos, de onde viemos. Isso vai fluir naturalmente de nós. Agora, Tainara, o jovem hoje ele pode ser referência, então, porque você falou aí, né? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na pureza. Então, o jovem pode ser uma referência hoje na igreja, digamos assim, para outros cristãos, até para pessoas, de repente, com mais idade? Pastor, Provérbios, eu gosto muito da referência que Salomão fala, que ele sai pela cidade buscando a sabedoria e a gente parece que vai sentindo a aflição dele, porque ele não encontra, e ele encontra essa sabedoria na pessoa que teme a Deus. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, um jovem pastor, ele pode sim ser referência para pessoas, tanto mais novas, mais velhas. Tanto é que temos pastores que são jovens. E... Eu, por exemplo, sou um pastor jovem. É claro, porque eu pensei no seu óbvio. Mas sim, o Senhor acaba instruindo pessoas que são mais velhas que o Senhor. E nós também. Larissa é procurada, eu e, enfim, vários outros jovens. E como eu disse, né, o exemplo de José, de Daniel, mostra que a nossa idade não é um limitador quando a gente se entrega completamente a Deus. Então, um jovem, ele não só pode, como ele deve ser uma referência. Porque nós estamos pleno vigor, né? Vamos embora. Então, assim, a gente vê que parece que tem um estereotipo, não sei se essa palavra é estereótipo, do jovem, assim, como um crente fraco, alguém que tem que ficar, assim, os pastores têm que ter todo cuidado, porque senão vai desviar. Mas isso não é verdade. O jovem, a palavra de Deus diz, jovens, sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. E é até um puxão de orelha, né, pastor, que a gente tem que dar, eu particularmente em mim nesse momento, mas também na juventude. As pessoas veem isso nos jovens porque é isso que eles transmitem. Porque muitas vezes nós somos provados todos os dias, e nós acabamos sendo reprovados porque nós não estamos vivendo aqui, a palavra. Porque se a gente vivesse a palavra, nós seríamos aprovados em tudo. E a palavra de Deus nos dá respaldo. Ele diz, ninguém despreze você pelo fato de ser jovem, mas... Ser exemplo dos fiéis. Exatamente, ou seja, você quer ser respeitado, você quer ser referência? Seja exemplo. Amém. Agora, Larissa,
em relação à pureza sexual. Como o jovem, né? Como deve ser a conduta do jovem, né? O jovem que é cristão, que é salvo, que é piedoso, que tem convicção, né, no seu coração, convicção que foi perdoado, que está na presença de Deus. Como esse jovem agora deve se portar diante desse problema, né, que ele tem que enfrentar da sexualidade, da pureza sexual? Tainara citou o exemplo de José, e eu acho que, para responder essa pergunta, eu posso fazer uma comparação, né? Como que deve ser a conduta do jovem? Eu acho que eu posso dizer que essa conduta deve ser como a conduta de José. José foi um jovem, né, que foi exposto a uma situação, né, que a gente conhece da Bíblia, onde a esposa de Potifar estava ali seduzindo e tentando ele para que ele caísse em pecados sexuais. E José, ele prontamente fugiu. José prontamente tinha convicção da fé dele, ele tinha convicção de que ele não faria, de que ele precisava se manter puro, e ele saiu fora e ele conseguiu fugir dessa situação. Então, quando a gente fala sobre pureza, é isso que a gente precisa fazer, é fugir da concupiscência. Tô falando fugir. É fugir da concupiscência. Fugir da concupiscência da carne, dos desejos. Tem uma frase que fala, né? Você é convertido, mas os seus hormônios não. Isso é verdade. Mas a gente precisa lutar contra essas coisas. A gente precisa lutar contra a concupiscência dos olhos, né? Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que aguça os sentidos. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: fujam da imoralidade sexual. Porque os pecados sexuais, eles são cometidos contra o próprio corpo. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Amém. Santo. Ele não é nosso, né? E Deus, ele entende isso. Foi ele quem nos criou dessa forma. Porém, o pecado, né, perverte algumas coisas, mas Deus deixa na sua palavra a instrução de como nós devemos lidar com isso, né? Fugindo e nos mantendo puros. Amiga, sabe que agora eu acabei de ter aquele buf, sabe? Porque um insight maravilhoso. Porque a Bíblia, ela é cheia de referências cruzadas, né? Coisas que aconteceram no Antigo Testamento, coisas que acontecem no Novo. E aí, Paulo vem e fala, né? Foge também das paixões da sua mocidade. Aí você vem e fala de José, que literalmente fugiu da mulher de Potifar. Exatamente. Uau. E foi o que Davi não fez, né? Davi aí, ó. É um exemplo negativo, negativo, né? Davi não soube, nesse momento, fugir da imoralidade sexual e ele foi levado, né? E caiu. Então, a palavra de Deus é completa, né? Para nos dar os exemplos do que fazer e do que não fazer. E assim, o jovem não pode achar que ele é forte, né, pastor? Verdade. Porque a outra referência, o mais forte, o Sansão, caiu justamente no pecado de imoralidade sexual e de impureza. Então, assim, nós não somos fortes. Enquanto o diabo, a gente pode resistir. Agora, falou que é carne, irmão, infelizmente, o diabo, ele sabe muito bem aonde atentar os jovens. E essa é uma área que o diabo tenta muito vários jovens, né? Então, essa é uma palavra que, assim, é para mim, é para vocês, é para quem está assistindo, é para todo mundo. A gente precisa se manter firme, precisa se manter puro e precisa se manter fugindo da aparência do mal, né? Fujam da aparência do mal. A gente conversando sobre esse problema, né, da imoralidade sexual da juventude, recentemente eu li de um grande conselheiro, né, de casais, e ele falava o seguinte, né, que ele fez uma pesquisa e praticamente 100% dos casais que estavam com problema que ele foi aconselhar tiveram relação antes do casamento. Então, quer dizer, esse problema da imoralidade sexual é um problema que afeta o casamento, né? Então, você que é jovem, então você deve se manter puro, porque isso também vai influenciar o seu futuro, né? Você com o seu cônjuge. Então, realmente, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que nós temos um caminho de santidade para trilhar. Pastor, por isso que eu acho a corte tão bela e sou tão grata pela nossa igreja incentivar e, tipo assim, acompanhar os casais. Vocês não podem deixar de falar disso, né? Falar da corte. Porque, gente,
o nosso corpo não são demônios que estão tentando a gente, são hormônios. Tipo assim, somos de carne e osso. E se a gente não fugir, não pedir ajuda a Jesus, tipo assim, não dá pra... Jesus Cristo versus 5 mil hormônios, gente. Fujam, pelo amor de Deus, e peçam ajuda ao Senhor, porque um jovem só consegue se manter puro tendo a convicção de quem ele é e dos propósitos do Senhor até para o relacionamento dele, senão cai. Verdade. Muito bem, agora vamos conversar aqui, dialogar aqui com o nosso jovem Abraão. Certo. Abraão, em relação à expectativa do jovem cristão de ingressar, né, numa faculdade, numa universidade, fazer um curso superior. Então, qual deve ser a postura desse jovem em relação à convicção moral? Porque ele agora vai estar num ambiente, né, que é um ambiente que ele deve ter assim, muito cuidado, né? Esse ambiente, né, acadêmico, digamos assim. Certo. Né? Como deve ser a conduta do jovem nesses ambientes em relação, né, à sua convicção moral? Nós tivemos hoje um testemunho de como agir, né? O Senhor ali, no momento que o Senhor ingressou, o Senhor não deixou de, vamos colocar assim, pisar em ovos, né? Porque você chegar num ambiente deste, num ambiente em que a relatividade ela é tão alta, as dúvidas, as pessoas elas não têm definições claras daquilo que é certo ou errado, e você chegar falando que acredita em Deus, acredita na imortalidade da alma, acredita no céu, no inferno, isso daí é fundamental, porque você está fazendo a diferença, você está fazendo realmente aquilo que Jesus ele chamou você para fazer. Então, o que nós devemos fazer? É aquilo que o Senhor fez. Nós devemos estar levando a cultura do reino para essas pessoas. Verdade. Nós devemos estar mostrando para elas que a palavra de Deus ela tem as respostas que elas precisam, que elas necessitam. E glória a Deus por isso, né? Amém. Isso aí. Tainara, como o jovem cristão ele deve lidar com o que chamamos de pressão dos colegas, né? Cultura do cancelamento, porque hoje a gente sabe que isso afeta demais, né, o jovem de uma maneira geral, não só o jovem cristão, né? A pressão ali do grupo, a dificuldade, né, de relacionamento, o cancelamento. Então, tudo isso aí hoje, né, enche muito ali a cabeça do jovem. Então, eu acho que se a gente desse oportunidade para os jovens darem relatos sobre coisas que eles já passaram nesse sentido, todos os jovens teriam algo para contar. De um dia que o amigo não falou com ele, de um dia que ele foi cancelado, principalmente na faculdade tem essa cultura assim, do cancelamento social, de você excluir a pessoa por aquilo que ela pensa. Mas todo mundo tem um relato sobre isso. E como que um jovem ele pode resistir a isso e manter a sua convicção? É olhando para Jesus, é entendendo que Jesus é o nosso melhor amigo, Ele é a nossa recompensa, é por Ele que nós nos movemos, vivemos e existimos. E quando nós comparamos a glória que em nós há de ser revelada com a tribulação que a gente passa aqui, ela se torna leve e momentânea, como diz Paulo, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Ou seja, o que a gente passa aqui, essa breve tribulação, não se compara àquilo que a gente vai viver. Agora você está sendo perseguido aí pelos seus amigos, pelo seu professor, mas em breve você será coroado pelo seu Senhor. Então, eu fico... Uma experiência assim, minha, pastor, todas as vezes que eu passei por essas questões de cancelamento, de amigo não querer falar comigo, porque muitas vezes a gente tem que se posicionar e a gente perde essas pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente. Eu lembrava de quando Pedro e João eles foram presos em Atos e eles são açoitados. E aí os chefes da sinagoga dizem para eles, vocês não podem pregar nesse nome, não preguem nesse nome. Aí eles são soltos e eles voltam a pregar o nome de Jesus. Aí eles prendem Teimosos. ele. Teimosos. Aí prendem ele e falam assim, nós não falamos com vocês que não era para vocês não pregar no nome de Jesus, não falar desse nome. Aí, poxa, eles vêm e falam assim, mais vale agradar a Deus do que os homens. Então, assim, quando você for perseguido, quando você for excluído, quando você for cancelado, tenha convicção dentro de você, mais vale agradar o meu Deus do que agradar os homens. Isso aqui é momentâneo. O que a gente vai viver com o Senhor é o que importa. Glória a Deus. Amém. Larissa, e como que o jovem cristão deve lidar, né, com o problema não, com a identidade de gênero hoje, que é um tema também que está sendo
abordado. Polêmico, né? polêmico. Durante esse trimestre também já foi abordado. Né? Então, o jovem, tanto ele se relacionar com pessoas que têm essa, né, que tem, digamos assim, né, que mudou, né, passou por um processo, e também o próprio jovem, né, se ele em algum momento, num momento de repente assim, de fraqueza, ele pensou nessa possibilidade aí, né, de mudar o seu gênero. Então, para o jovem cristão ter uma compreensão correta sobre as questões de gênero, sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade, ele precisa primeiro voltar para qual é o plano original de Deus. Qual foi a criação de Deus? Qual foi o plano de Deus? Homem e mulher. Foi isso que Deus criou. O gênero são dois, homem e mulher. Então, essa identidade sexual, essa identidade de gênero, né, é uma questão biológica. Nós cremos que isso é uma questão biológica porque foi assim que Deus planejou. Nós cremos que a forma como Deus cria cada um de nós, essa é a nossa identidade. Nós vemos em Gênesis que Deus cria o homem à sua imagem e à sua própria semelhança. E quando ele faz isso, ele cria dois. Então, a gente precisa, né, sempre lembrar do que Deus fez. Qual é o plano original da criação de Deus? É esse. É assim que a gente lida com as questões de gênero. É claro que nós sempre vamos respeitar, como já foi dito em outras lições aqui nesse trimestre, se a gente se deparar com questões desse tipo, a gente precisa saber se posicionar, saber defender a nossa fé, mas em momento nenhum nós vamos desrespeitar alguém, em momento nenhum nós vamos obrigar a pessoa a fazer aquilo que a gente quer. Não, nós vamos respeitar. Tudo bem, nós não vamos fazer mal para as pessoas, não vamos agredi-las, não vamos, né, agredi-las verbalmente, fisicamente, nem nada disso, porque nós somos crentes. Mas nós ficamos com aquilo que a palavra diz, que é a criação original de Deus. Então vamos para mais aqui acionando mais um comentarista hoje aqui, Abraão. Aproveitar que Abraão está aqui hoje. Não é fácil trazê-lo aqui para comentar as lições da EBD. Não, eu quase nunca estou aqui nos estúdios difícil, da ADMR. Abraão, em relação, né, à convicção cristã, que mensagem o jovem cristão precisa ouvir hoje? Né? Os nossos jovens aí precisam ouvir agora em relação à convicção cristã. Certo. Então, pastor, desde o começo nós temos a Bíblia como um norte, né? E ela nos diz sobre uma guerra que há desde o princípio da criação, desde que os homens eles se rebelaram contra Deus, existe uma guerra. E essa guerra é entre a luz e as trevas, entre Deus e as forças do diabo, né? O diabo ele vem sempre enganando para matar, roubar e destruir, enquanto Deus ele sempre vem trazendo a verdade. Então nós temos aqueles que estão com Deus e aqueles que estão com o mundo. Dois caminhos, não existe outro. Então nós temos pessoas que seguiram junto de Deus, que andaram com Deus, e nós temos aí Enoque, nós temos José, nós temos Daniel, que fizeram a diferença. E por eles terem feito a diferença, José ele não imaginou que aqueles simples atos dele ter ali escolhido fugir fez com que ele fosse injustamente para a prisão. E depois que ele foi para a prisão, ele se encontrou com o governador e ele salvou todo mundo. Olha que situação, né? Que Deus ele está próximo e abençoa e dirige os passos daquele que o ama. Daniel também, ele se comprometeu a não se misturar ali com a comida do rei, e por essa decisão depois ele se tornou um dos principais ali governantes ali daquele local. Então nós precisamos da mesma forma estarmos comprometidos com Deus, estarmos andando lado a lado com Deus, estarmos firmes, né, na palavra de Deus todos os dias, comprometidos com a igreja local, estarmos todos os dias buscando saber quais são os nossos dons, os nossos talentos, para nós servirmos a nossa comunidade. Então, enfim, nós precisamos todos os dias estarmos seguindo o aconselhamento de 2 Pedro 3,18, que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa interessante que eu lembrei enquanto o Abraão falava também,
é que as nossas dúvidas, elas não mudam a nossa convicção. É natural a gente ter dúvida. E é bom que a gente tenha, é sinal que a gente está assimilando as situações, as escolhas da vida. Mas a gente tem que, se fosse já um conselho assim para os jovens, escolha bem com quem você vai tirar essas dúvidas. Porque a maioria das vezes, esses conselhos que você vai pedir, esses questionamentos que você vai fazer, vai definir muita coisa da sua vida, vai construindo muita coisa daquilo que vai acontecer na sua trajetória, né? E não vos enganeis, é o que diz em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você quer construir uma convicção cristã firme, esteja perto de pessoas que amam a Deus, que honram a Deus, que são sábias, que podem fortalecer a vossa fé. Porque essas sim vão poder formar em nós aquilo que a palavra de Deus diz, né? Homens, varões, fortes, cheios de Deus. Amém. E mulheres também, varoas. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, vamos fazer as considerações finais. Eu vou fazer aqui a minha consideração final. Se vocês quiserem também, estejam à vontade. Estamos terminando a nossa aula. E eu quero dizer o seguinte, que nós devemos viver de uma maneira que traga honra a Deus. Então, jovem, você que é jovem, você deve viver de uma maneira, né, que traga honra ao nome do nosso Deus. Então, você deve viver com convicção cristã. E muito importante também, devemos, né, sempre examinar a nós mesmos. Então, o jovem, ele precisa fazer esse autoexame. A Bíblia nos manda fazer isso. Nós precisamos nos examinar, né? Precisamos assegurar que as nossas vidas, né, sejam dignas de nos identificar com Cristo. Quer dizer, se nossa vida realmente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos vivendo de uma maneira tal que nos identificamos com Cristo. As pessoas estão vendo Cristo em nós. Nós somos, né, uma cópia de Cristo, né? Então, precisamos ter este pensamento também, né? E, de uma forma geral, nós precisamos ser capazes, né, de confiar na palavra e no poder de Deus. Então, nós vivemos num mundo caído, nós estamos vivendo numa sociedade que o tempo todo está nos confrontando, está nos questionando, está nos perguntando por quê essa fé, por que você crê em Jesus, por que você crê em Deus, por que você é cristão. Então, está sempre nos confrontando. Então, nós precisamos ser capazes de dar uma resposta a essa sociedade, né? A resposta, 2 Pedro 3,16. Né? Portanto, respondai com sabedoria e mansidão a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Temos que ter resposta para esse mundo e nós temos essa resposta. Agora, as considerações finais de vocês aí, se vocês quiserem falar. O microfone está aberto para vocês. Eu gostaria de falar que daqui a pouco é o Natal, que legal. E nós normalmente temos... Ela pensou, por quê? Nós temos a árvore de Natal. Aquela árvore de Natal, normalmente, ela simboliza aquilo que eu creio que é o ideal de nós como pessoas que são convictas do que acreditam. Uma árvore, quando você observa, ela tem raízes, ela tem uma profundidade, ela alcança os veios de água e ela também produz frutos. Ela produz frutos. Então, vem a tempestade, às vezes, para você ver o que é que tem debaixo da terra, né? Porque a gente não vê o tamanho da raiz quando a gente olha para uma árvore, a gente só vê o seu topo. E às vezes pode ser uma árvore gigante, mas tem pouca raiz. Então, que você esteja com raízes profundas, que você realmente tenha raízes que encontram veios firmes, né? Veios de água também, e que você frutifique muito com essa convicção cristã. Amém, glória a Deus. Nesse clima, então, a gente vai finalizando a nossa aula. Foi uma aula muito rica, eu espero que vocês tenham gostado, eu aprendi muito. E para quem gostou, agora é hora de ofertar. O meu Pix é 177... Brincadeira, gente. Tá aqui embaixo aparecendo os meios de oferta da igreja. Nós não ofertamos, né, como barganha com Deus, mas nós ofertamos porque nós entendemos que tudo que nós temos é de Deus. Então, nós estamos apenas devolvendo para Ele como forma de louvor, como forma de adoração. Amém. Porque a casa de Deus
precisa de dinheiro, né? É um espaço, é um local. Inclusive, nós estamos com uma campanha aqui, que é a campanha dos 1000 valentes, para a gente conseguir comprar esse lugar. Nós cremos que com a graça de Deus nós conseguiremos, mas Deus vai usar quem? Você, Amém. querido. Deus vai usar você, jovem. Então, o nosso pastor tem aí liberado várias palavras. Tem jovem que já está pegando, tem jovem que está recebendo 50, 40, 30, Tem 20. jovem que vai até casar. Glória a Deus. 100 vezes mais. Tem jovem que está assim... Tem jovem que já casou. Glória a Deus! Tem jovem que está sendo muito abençoado porque tem sido fiel nas suas ofertas. Eu creio que cada um de nós aqui, né, temos um testemunho para contar. Então, faça isso com amor, com alegria, para a glória de Deus. Nossa, eu tenho. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Então vamos orar para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui estudando nesta manhã e neste tema, né, que possamos ser convictos em toda a nossa forma de viver. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Que o Senhor, Pai, continue falando conosco todos os dias, Pai. Que possamos obedecer a Tua voz todos os dias. Que possamos, Senhor, sermos plenamente convictos de todo o nosso viver, Pai. Que não venhamos deixar nada para trás, que possamos, Senhor, estarmos entregando tudo nas Tuas santas mãos, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Abençoe-nos, Pai, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau.